Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu estava conversando com a doutora Daniele Pavin, lá de Sorocaba, na Exanc, e infelizmente a live chegou no limite dela, de 1 hora, e a doutora Daniele me lançou uma pergunta que eu não consegui responder aos meus amigos que me assistem, ou que me assistiam naquela live. A pergunta que a doutora Daniele Pavin me fez, e eu gostaria de responder agora, porque não deu tempo de eu responder na live que caiu, que acabou o tempo, era sobre a questão dos estudantes de direito e a questão da profissão da advocacia em termos de futuro. Eu tenho cá para mim, a partir da leitura do Harari, o Harari, como eu tenho dito para os meus amigos em todas as pandemias, em todas as lives sobre pandemia, ele é importante porque ele foi o grande derrotado pela pandemia, né? Ele defendia a tese de que, como homem, como espécie, o Homo sapiens sapiens tinha superado os 3 cavaleiros do Apocalipse, os 3 males, que eram a guerra, a peste e a fome, e que a guerra, a peste e a fome no mundo estavam restritas a pequenos rincões, não havia uma, vamos dizer, amplitude mundial dos 3 males, e que o homem agora ia buscar felicidade, a ideia do homo deus, em que o homem hedonista ia buscar ser feliz. Ele foi o grande derrotado, Harari, porque a pandemia mostrou que é possível sim uma crise mundial e pandêmica que põe a saúde em xeque. Mas o Harari, apesar de ser o grande derrotado pela pandemia, aliás, ele tenta se reinventar agora de maneira até um pouco caricata, porque ele foi derrotado, ele errou nas suas previsões, mas isso não tira da obra do Harari uma noção, e por isso que eu queria completar a live com a Daniele Pavin, sobre o direito e a profissão, né? O direito como profissão. O direito como profissão, ele passa por um dilema que não é do direito, é de todas as profissões num mundo altamente tecnológico, né? O direito passa por desafios. O advogado hoje é substituído à larga por um robô que faz petição. O estagiário hoje é uma profissão desaparecendo, porque o estagiário sempre foi, classicamente, tecnicamente, o estagiário forense, que era aquele que ia ao fórum tirar xerox, né? Depois bater foto do processo. Com a digitalização dos processos, há praticamente uma releitura da função do estagiário de direito, né? Então, basicamente, o que eu ia responder à doutora Daniele Pavin nessa nossa live, e eu vou responder agora aqui nessa minha breve divagação de 2 minutos com vocês, é que, como todas as profissões, o profissional de direito tem que se reinventar. Evidentemente que se ele for um concursado, um juiz, um promotor, um policial ou qualquer outro cargo público que ele tenha, com a estabilidade presente na Constituição Federal, ele continuará tocando a vida dele com maior ou menor grau de sucesso e de trabalho, com maior ou menor grau de entusiasmo, mas com poucos problemas financeiros, salvo-se a pandemia geral que vai gerar, o empobrecimento geral, empobrecimento global, e houver uma necessidade de baixar salário de funcionário público, coisa que o Brasil não quer falar agora, mas que, como em Portugal aconteceu, quando a crise apertou, o Supremo Tribunal Federal deles, que chama-se Tribunal Constitucional, permitiu redução de salário de funcionários públicos. Então, o funcionalismo vai ser afetado na remuneração, mas não necessariamente afetado nas suas funções. Agora, os advogados, são os profissionais liberais, aqueles sem vínculo com o Estado, eles realmente vão precisar se reinventar, porque a profissão está passando por uma mudança enorme. Não só das áreas de estudo, ou seja, o profissional do direito vai ter que estudar áreas que ele não necessariamente tem afinidade, e está na moda hoje direito e tecnologia, está na moda hoje direito ambiental, está na moda hoje direito das startups, né? Mas o profissional do direito também vai ter que ver se ele ainda tem espaço para trabalhar, porque o Brasil fez um investimento num modelo de ensino jurídico de multiplicidade de faculdades que dizem, eu acho que é lenda, mas que todas as faculdades do Brasil somadas correspondem a todas as faculdades do mundo somadas, ou seja, o Brasil teria o mesmo número que todo mundo somado. Não sei se isso é verdade ou se é mentira, mas houve uma opção do governo em dar credenciamento, o MEC, para cursos de direito. Então nós temos um problema sério. Será que o mundo pós-pandêmico
relido e repensado vai ter espaço para tantos advogados e tantas advogadas? Boa pergunta, não sei dizer. Será que o mundo pós-pandêmico vai ser um mundo em que eu vou ter dinheiro para gastar com litígio? Ou vai ser um mundo da composição, da renegociação, em que os advogados e advogadas têm uma outra função, se especializar em mediação para tentar chegar à solução extrajudicial dos conflitos? Será que o mundo pós-pandêmico vai ser um mundo de menos litígio e de mais advocacia consultiva, em que eu vou ter que me especializar muito num tema para ser consultor daquele tema? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é especializado, fiz live com ele, o Felipe, em direito aeronáutico, um direito que pouquíssima gente conhece, que pouquíssima gente estuda e que é um ramo ainda a ser desenvolvido. Essas ideias todas dão conta da resposta da doutora Daniele Pavin, que eu não consegui dar no ar, que é a seguinte: o Harari, quando nas 21 lições do século XXI comentava a mudança da forma de transporte, porque o homem por milênios ou se transportou a pé ou por tração animal, ele não tinha o motor que é do século XIX, mas quando veio o motor e o ser humano abre mão, a Daniele está aí me ouvindo, Dani? Eu estou respondendo aquela pergunta sua dos advogados e advogadas se tem espaço no mercado pós-pandemia. E eu estou acabando a resposta. Eu vou até deixar essa resposta salva no meu IGTV, porque eu acho que é legal esse raciocínio. Mas quando o Harari, então, vai nas 21 lições do século XXI dizer a respeito da mudança do transporte, né, em que o homem abandona o cavalo. Aliás, o cavalo teve uma perda de valor enorme, porque o cavalo passou a ser um cavalo para tração, e com o trator ainda nas fazendas o cavalo caiu em desprestígio. O cavalo ficou o cavalo chique, o cavalo de corrida, o cavalo do páreo, do derby. Mas o Harari diz que quando a gente troca então o transporte pelo cavalo, pelo transporte a motor, os antigos condutores de cavalo, de carroça, de carruagem, de tilbury, tinha vários nomes. Aliás, quem gosta do Essa de Queiroz sabe disso, os vários tipos de transporte a cavalo. Os condutores de transporte a cavalo puderam se reinventar. Aqueles que primeiro se requalificaram, aqueles que primeiro entraram em sintonia com a nova tecnologia, eles puderam se reinventar e puderam se transformar em motoristas de táxi. Ou seja, eles mantiveram a profissão, mas reinventaram. Aqueles que não tiveram a chance de se reinventar, eles, que era o caso dos cavalos, eles foram condenados à extinção, porque o cavalo não tinha como se reinventar. O cavalo não podia se converter em motor. Então, aqueles que, como nós, estamos dirigindo charrete, tilbury, carruagem, carroça, nós temos que rapidamente nos reinventar para passar a dirigir táxi e Uber. Aqueles que, como nós, exercem as profissões do cavalo, que é o caso do estagiário de direito, eles dificilmente se reinventam. O que está acontecendo com os estagiários de direito hoje é que eles estão advogando cada vez mais cedo, porque as funções típicas de estagiário... Dani, então eu vou terminar por aqui. As funções típicas de estagiário, elas simplesmente desaparecem, as típicas. Então o estagiário precisa se reinventar como profissão para ver se há um espaço para ele nesse mercado de trabalho. Fica a lição do Harari, que a gente olha a nossa profissão com algum distanciamento, para que a gente consiga se reinventar e se requalificar nessa nossa profissão, olhando que talvez, meus amigos e minhas amigas, haja cada vez menos espaço para o generalista e cada vez mais espaço para o especialista. Por outro lado, eu sou um cara que também vejo na profissão que há hoje um excesso de especialistas. Vai ser contraditório o discurso. O Marcelo Cairala, que entrou aí, não sei se está me ouvindo, se estiver ainda me ouvindo, se ele já não foi embora, ele vai mandar uma mensagem: Simão, você foi contraditório. Ele vai mandar, porque ele é meu grilo falante, ele é minha consciência. Mas eu vou te dizer uma coisa para vocês. Mas, por outro lado, também,
o que se percebe é que os generalistas também estão desaparecendo. Ah, o cara lá tá aí. De repente você vai num médico hoje para estudar o seu dedo mindinho do pé esquerdo. O médico não te analisa holisticamente como um todo. E o civilista, que tem essa visão completa, por isso que eu digo para vocês, a Elisângela entrou aí, lá de Londrina, Elis, vou dar uma palestra dia 19 na UEL, e depois eu caio fora das lives, pelo menos até o dia 15 de julho, pelo menos, são 30 dias sem live, fora um evento ou um congresso ou outro. Mas eu ia dizer isso para vocês, que, por outro lado, há necessidade também, sim, do nosso evento, né? Passo Fundo, tive em Passo Fundo uma vez, Porto Alegre também. Mas para dizer o que para vocês, para acabar essa live e eu tomar minha água e pensar no meu dia? Que hoje o dia está modorrento, hoje o dia está lento, hoje está um dia confuso. Mas para dizer o que para vocês sobre isto? Que ao mesmo tempo que eu lhes disse que é necessário um especialista, eu também sinto falta dos generalistas. Eu sinto falta daquele sujeito que não sabe só família e sucessões, sabe direito civil aplicado à família e sucessões. Eu sinto falta daquele sujeito que sabe olhar o Código Civil como um todo, o Código Civil como sistema. Eu dizia isso numa conversa entre amigos, que o dia que eu tive as aulas com o professor Junqueira, que eu cito hoje aí no Instagram, uma pequena homenagem a um professor que me ensinou aqui no Itamaraty, que está fechado hoje, uma noção de revisão contratual que eu nunca mais esqueci, num almoço, ele, a professora Tereza, eu estou ficando velho, eu tenho a referência dos civilistas já mortos, né? Eu não convivi com o Silvio Rodrigues, nem com Washington, nem com Orlando, mas convivi pouco tempo, com pouco contato com o Caio Mário da Silva Pereira, e convivo com o Venosa até hoje. Mas me parece que o dia que eu aprendi com o professor Junqueira, nas aulas de pós-graduação, no almoço do Itamaraty, eu aprendi o que era a revisão do contrato. Ele me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. O juiz não é parte contratante. O juiz não pode suprir a vontade das partes. Isso foi no Itamaraty, num almoço. Eu, ele e a professora Tereza. Um almoço longo. Acho que um dia a gente vai fazer uma live, viu, Marcelo? Da minha homenagem aos professores de civil do passado, né? Dos meus professores de civil. Desde aqueles que eu estudei até aqueles que eu convivi. Vou fazer isso. Isso eu quero fazer. Uma live com os professores do passado. Mas, de qualquer maneira, eu dizia para vocês que o dia que o professor Junqueira, numa aula de pós-graduação, numa matéria que eu tive enorme dificuldade de compreensão, foi uma das matérias mais difíceis de compreender. Eu compreendi, viu, Cairala, você que é meu aluno, 10% da matéria. 10% da matéria. Era extremamente difícil de compreender. Mas o dia que ele pegou o Código Civil e falou assim, isto aqui é um sistema, isso aqui é um sistema. E quando ele falou que isso aqui é um sistema, e eu entendi que um Código Civil, como diria um dos pais do Código Civil francês, do Código Napoleão, ele dizia, um código não se lê artigo por artigo, mas se lê um artigo pelo outro artigo. Ou seja, numa leitura sistemática. Quando ele diz isso, o professor Junqueira diz que o direito civil é um sistema. Você vê soluções da prática que são assistemáticas, que além de perigosas, são soluções casuísticas para a pandemia que não levam a lugar nenhum. Aliás, o aluno que me mandou um trecho do Junqueira foi o Matheus, que estava aqui. Em algum comentário, o Matheus está lendo o professor Junqueira e mandou para mim o trecho que eu pedi. Ele está aqui. O Matheus estava vendo aqui a nossa live, se não saiu ainda. Então, as soluções casuísticas, as soluções de ocasião, as soluções mal pensadas, as soluções ligeiras, como dizem os portugueses, elas são soluções Olha o Matheus aí. Obrigado, Matheus, pelo e-mail que me mandou. São soluções extremamente pobres. São soluções que a médio prazo cobram preço do direito civil e são soluções que eu não recomendo. Eu recomendo sempre a vocês que estão estudando, que estão se preparando para a profissão que vão exercer,
ou que já exercem, estão se requalificando, que quem quiser estudar direito civil, o direito civil não é para amadores. O direito civil não é para os fracos. O direito civil não é à toa que é o ramo mais antigo do direito privado, do direito como um todo, e é um ramo que exige conhecer sistema. Eu digo sempre uma coisa, para terminar a pergunta da doutora Daniele Pavin, e agora eu vou terminar mesmo, 12h20, no horário de Brasília, na capital de São Paulo de Piratininga, a terra de Padre Anchieta e Manuel de Nóbrega e do cacique Tibiriçá, dia lindo de sol aqui no centro. Estudem teoria geral do direito privado. Estudem teoria geral das obrigações. O direito civil não é para amadores. O direito civil é o direito não é para amadores, Arthur? Tem muito ramo que é para amador. Eu poderia dizer vários aqui. Você pode ser amador e ganhar dinheiro do mesmo jeito, tá? Poderia te dizer vários. Inclusive um que é um direito dos contadores e contabilistas. Mas eu queria dizer para vocês que o direito privado, ele é base de todo o direito por causa da teoria geral. E é a teoria geral do negócio jurídico. E a teoria geral das obrigações que tem que ser conhecidas, compreendidas e entendidas. O Bunazar está aqui. É uma alegria ver o Bunazar. Depois nós vamos ter uma conversa sobre o escritório logo mais. Hoje eu conversei até com a mulher dele, a Karine, que é uma querida amiga também. O Bunazar sabe, porque ele é um dos caras que mais estuda a teoria geral, que, aliás, é um jurista de mão cheia, aliás, é um jurista que, como eu escrevi no prefácio para ele, é um jurista do qual eu tenho orgulho de ter sido orientador, e que hoje já sabe bem mais direito civil do que eu. Ele sabe um pouco menos de história, porque ele gosta de filosofia e não gosta de história, mas direito civil ele sabe bem mais do que eu. O Bunazar, ele é um cara que é a prova viva, que um conhecedor de teoria geral é o melhor advogado possível na história do seu cliente. Quem não conhece teoria geral, não se arrisque a advogar. Eu dou uma última nota de um dia, um sujeito, que sentou para mim e disse assim: professor, eu sou hoje um dos que mais atua em planejamento sucessório. Ah, o senhor atua em planejamento sucessório? Sim. Não vou dizer quem foi, tá? E eu falei para ele, então o senhor está fazendo sucessão testamentária, planejamento por como? Por doação, por testamento, por holding empresarial. Eu fiz 3 perguntas para ele sobre usufruto, que ele não sabia responder. E quem não sabe responder perguntas sobre usufruto, não sabe fazer planejamento sucessório. Porque um dos instrumentos mais importantes do planejamento sucessório, um dos milhares, é o usufruto. Então, um sujeito que não sabe se o usufruto testamentário acresce ou não acresce no co-usufruto ou no usufruto simultâneo, é melhor ele não se dizer planejamento, que faz planejamento sucessório. Ele pode fazer direito tributário, por exemplo, IPI, ITCMD, que são coisas óbvias, mas ele não faz planejamento sucessório. Então, Daniele, fica essa dica para os seus alunos e meus amigos. Se os senhores tiverem que estudar uma coisa só, estudem direito na sua teoria geral. Se puderem, ler o Pontes, leiam. O Pontes, ele é o máximo. Mas se não puderem ler o Pontes pela dificuldade de linguagem que o Pontes me lembra muito Guimarães Rosa, é uma das leituras que eu mais amo e uma das leituras mais árduas, porque ler o Guimarães Rosa, eu li o Sagarana, eu li as primeiras histórias, eu li o Tutameia, são livros difíceis de se ler, difíceis de se entender, mas depois que você desvenda o nosso amigo Guimarães Rosa, o mundo se descortina, né? Porque é um novo mundo que o Guimarães Rosa te propõe, inclusive com palavras novas que ele mesmo cria. O Pontes também é um mundo novo que se descortina. Como eu só me apaixonei pelo Pontes já no mestrado e por conta do professor Junqueira, eu acho que o Pontes pode ser uma leitura de segundo momento, né? Leiam teoria geral pelos manuais, aprendam a teoria geral, porque sem teoria geral, meus amigos, a gente pode vender cachorro-quente, pode fazer pamonha de Piracicaba, mas sem teoria geral, você vai ser um sujeito com dificuldades teóricas graves e que dificilmente vai brilhar na profissão como os novos tempos exigem, tá certo? Dizia o Tércio Sampaio Ferraz para a gente que no primeiro ano de faculdade, quando ele dava aquela matéria de introdução ao estudo do direito, que eu não entendia nada. Eu disse um dia para o Bunazar,
Bunazar falou assim, nossa, Simão, eu me confesso, um analfabeto funcional em várias coisas do direito. E eu, assim, eu escolhi o direito privado e o direito civil, e sou um apaixonado pelo direito civil, então eu abri mão de estudar várias coisas no direito, até me arrependo. Eu queria refazer um curso de direito, quem sabe agora na terceira idade eu refaço o curso de direito do zero. Mas o direito civil não é reconhecido porque as pessoas têm inveja, Ana. O direito civil é a única coisa que existe faticamente. Porque quando alguém te pergunta na sua casa se pode ou não se divorciar, ninguém pergunta sobre a filosofia de Hannah Arendt, nem sobre Habermas. É sobre direito civil. É ele que existe para o homem comum, para o dia a dia. O único ramo que existe no dia a dia é o direito civil, tá certo? O direito público não existe. Ele só existe em situações nefilibáticas. Mas para terminar aqui, ô Simardi, que alegria vê-lo na nossa live, querido amigo processualista. Mas para terminar aqui a nossa conversa, eu dizia então que o senhor estuda em teoria geral, peguem teoria geral firme, peguem os livros e manuais que existem no mercado e estudem por eles, e depois deles façam um efeito multiplicador para ir para estudar os antigos, tá certo? E então não deixem de ter a teoria geral. Gastem tempo com a teoria geral. Quem não sabe teoria geral não sabe direito. E tenho dito, como diria o professor Bunazar, il duce. Muito obrigado a todos e a todas. Tenham uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e que possamos superar... os antigos. Os antigos eu sou doente por eles. Eu vou mostrar, então, rapidamente. O processo civil é ferramenta, claro. Ana, alegria ver você aqui também. Um beijão, viu? A Ana Patinho, minha amiga. Eu vou mostrar aqui para vocês. O Instagram vira câmera. Aqui no escritório. Direito civil, direito civil, direito civil, direito civil. Direito civil, direito civil, direito civil, direito civil. Onde acaba? Naquela prateleira do fundo que o Bunazar me atulhou com filosofia. O resto é tudo direito civil. Ó, como é que se estuda os antigos. Em francês, quem sabe ler? Planiol e Ripert. Zachary, Lohan, Aubry-Raux, Fontour está em espanhol, é coleção do Bunazar, uma maravilha. Enesseros Kipwolf, os tratadistas do BGB que estão em espanhol. Demog, Troplon, Baudry-Lacantinerie, que mais temos aqui? As pandectas, para quem gosta de um direito romano, Van Vetter. As pandectas, do Winscheid, comentário de Fada e Benção. Droit romain do Savigny. É isso que é direito civil. Direito civil é conhecer o passado, conhecer a teoria geral e aplicar o presente. Talvez eu apresente para vocês agora a obra que eu mais gosto, que eu tenho aqui no escritório, que são as pandectas do Hilot. As pandectas do Hilot, a pandectas ou digesto, ela é uma obra do século XIX, que é a obra que eu mais gosto aqui do escritório, que eu vou mostrar para vocês. Já estava pensando uma coisa, eu podia fazer uma live um dia sobre livro, né? Livro velho. As pandectas do Hilot, elas têm uma vantagem. Então, por exemplo, você está estudando um tema de direito privado, tá certo? E você quer ver a fonte no original. Então, por exemplo, do contrato de locação. Então, tem aqui em francês. Le contrat de loyer. E você vê em latim, ó. Locasse conducti. O Hilot tem o texto em latim das pandectas e o texto em francês das pandectas. O que, na verdade, permite a você ter uma dimensão do texto original das pandectas e depois do texto traduzido. Então, para mim, a obra do Hilot é a obra fundamental para conhecimento histórico. Mas isso você precisa ler francês. Agora, se você não quiser gastar dinheiro com isso, a obra fundamental para estudar teoria geral do direito privado e para estudar a compreensão do direito privado é de um autor chamado Clovis Bevilacqua, cada vez menos lembrado. Então, Clovis Bevilacqua tem aqui a edição que tem 6 tomos, que é esse aqui, Código Civil comentado artigo por artigo. Esse é um livro excelente. Como ler sem ter poeira para quem é alérgico. Eu sou ultra alérgico. Eu leio com um negócio chamado Alegra D. Já ouviu falar? O Alegra D eu tomo e depois eu leio. Olha aqui. Clovis Bevilacqua. Comentário artigo por artigo. Uma preciosidade
para a compreensão do sistema jurídico brasileiro, tá certo? Então esse é o jurista antigo, da antiguidade, que eu gosto muito dos antigos do próprio Clóvis Bevilacqua. Além do Bevilacqua, tá certo? Os senhores podem também se valer para estudar o direito civil de um autor do passado, que era o meu professor em livro. Eu não tive aula com ele, porque ele já estava aposentado. Mas é o meu professor em livro. Tá aqui, ó. Vou mostrar. Silvio Rodrigues. Nas edições antigas dele. Olha aí, Silvio Rodrigues, 91. Eu entrei na faculdade em 92. Estão vendo aí? Por exemplo, se vocês olharem minhas obras do Silvio Rodrigues, olha, peguei um volume que por acaso não está assim. Vou mostrar para vocês uma coisa, como é que eu estudava civil na graduação. Vou mostrar como é que eu aprendi direito civil. Olha aqui como é que eu aprendi direito civil. Eu ia e resumia as partes do Silvio Rodrigues. Eu resumia. Então, reparem aqui. Eu fazia glosas laterais no Silvio Rodrigues para que eu pudesse compreender o Silvio Rodrigues. Eu anotava e fazia glosas laterais. Assim eu aprendi direito privado. Como minha bateria vai acabar, eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar uma coisa para vocês também que eu nunca mostrei em live e que poucas pessoas viram. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, deixa eu virar a câmera. Esse aqui é o meu Código Civil, Teutônio Negrão, janeiro de 92, primeiro ano que eu entrei na faculdade. E como é que eu estudava civil pelo código? Dão uma olhadinha no que eu fazia. Eu fazia anotações da doutrina ligada aos artigos do Código Civil. Então eu pegava o que os professores diziam e fazia um rodapé do Código Civil com a doutrina. E daí eu transcrevia Silvio Rodrigues, transcrevia Orlando Gomes e fazia um Código Civil anotado por mim a partir das lições da doutrina. Olha aqui o comodato. Natureza jurídica, real, gratuito, temporário e não translativo. É assim que eu estudava direito civil. Bom, meus amigos, eu não posso falar mais, que vai acabar minha bateria. Eu já estou falando há 1 hora, eu vou agora cuidar da minha vida e ficam aí as dicas de estudo do direito privado. Eu vou fazer, quando eu acabar as lives, eu vou fazer para vocês o seguinte. Eu vou fazer uma live em homenagem aos meus professores, sabe? Acho que eu preciso fazer uma homenagem a alguns professores. Acho que é justo que eu faça isso nesse momento. E alguns autores também. Eu vou pensar nisso daí e nós vamos conversar. Não, gênio eu não sou. Eu digo sempre que na minha casa tem uma pessoa que é genial, que é minha irmã. Eu sou só um estudioso apaixonado e um estudioso disciplinado e vocacionado. Obrigado a todos e a todas. Um ótimo dia e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa semana a todos.